Uma boa noite a todos vocês. Hoje o tema dessa live é leitura e meditação. Por que este tema nasceu? Eu iniciei um mês atrás, ao mês, no início de abril, iniciei um grupo de estudos sobre vida intelectual, no qual eu gostaria de comentar alguns textos que dizem respeito ao cultivo de uma vida intelectual. E o primeiro texto foi o opúsculo de Hugo de São Vito sobre o modo de aprender e de meditar. E passamos o mês de abril inteiro vendo este opúsculo. E o propósito agora no mês de maio é revisar alguns assuntos tratados nos estudos do mês passado, nos estudos do opúsculo. Então eu vou trazer ao longo das lives de segunda-feira aqui no Instagram, vou trazer alguns assuntos vistos no grupo de estudos, que vão servir aí de revisão para os membros do grupo, ao mesmo tempo de aprofundamento, e também para que outras pessoas possam ter contato com o assunto, mesmo aquelas pessoas que ali não participem ainda do grupo de estudos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o grupo, mas quem quiser participar, o grupo está de portas abertas. Só adiantando, né, em junho eu vou comentar outro texto. Ainda não falei, fica no suspense, mas em junho vou comentar outro texto dentro do grupo de estudos. São reuniões fechadas, são formações fechadas, somente aqueles que estão no grupo de estudos é que têm acesso, tá? Quem estiver aí participando agora ao vivo e for membro do grupo, deixe aí seu comentário sobre o grupo, deixe aí seu convite para que outras pessoas que às vezes estão na dúvida se participa ou se não participa, deixe seus comentários sobre o grupo de estudos, como está sendo a experiência. Até agora, graças a Deus, recebi ótimos retornos, não só das formações em si, mas dos frutos que as formações têm gerado nos corações, nas vidas, né? Então, pessoal, o tema de hoje é fruto do grupo de estudos e é um dos tópicos que eu tratei no grupo de estudos, leitura e meditação. Falei bastante sobre leitura, bastante sobre meditação. Quero trazer agora uma revisão, ao mesmo tempo trazer também outros elementos que à época eu não levei a todos os membros do grupo, né? Então, deixa eu ver se tem aqui, se alguém já colocou. Se vocês tiverem perguntas, podem já deixar aqui, pessoal, que na medida que a live for acontecendo, eu vou respondendo, tá bom? Então, Eduardo falou salve Magister, ótimo. Padre Wesley, seja bem-vindo. Milena também. Reinaldo, um abraço, meu querido Reinaldo. Giovanni aqui falou, muito bom, vale muito a pena. O Giovanni aí está com um perfil Resumos Coffee, também recomendo aí. O grupo tem sido excelente, da Milena, como Deus tem nos formado através dessas formações. Que ótimo, né? Carlos também, vale muito a pena. Enfim, podem colocar aí, espero que outras pessoas também se interessem, tá? Então, pessoal, leitura e meditação. Primeira coisa, o que é leitura? O que é leitura? E aí eu trouxe uma definição dada por Hugo de São Vito, que é o quê? A leitura é uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. A leitura é uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Bom, então veja, uma investigação sentido, uma investigação do sentido. Então, leitura ser investigação significa que há algo a ser descoberto. Significa que quando você lê um texto, você está lendo um texto, a leitura não é apenas
decifrar o grafema com o fonema e trazer a sua imaginação, ou trazer ao seu pensamento o significado só daquela palavra. Trazer a imagem que remete a qual aquela imagem remete. Mas a leitura é uma investigação do sentido, daquilo que aquelas palavras no seu todo querem dizer. Aquelas palavras individualmente falando e no seu todo querem nos dizer. Então, esse é um primeiro ponto. Daqui a pouco eu vou falar sobre as dificuldades e certos vícios de leitura. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro, que é, quando você estiver lendo, lembre-se que a sua leitura é uma investigação. Isso vai nos ajudar a não lermos de forma displicente, de forma desatenta, desconcentrada. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Uma leitura desatenta, uma leitura com a cabeça voltada para outra coisa. E aí imaginem um investigador que está em campo tentando descobrir alguma coisa, mas pensando em outras. Dificilmente vai encontrar resposta, não é? Dificilmente encontrará respostas. Então, tenha em vista que a sua leitura é uma investigação. Uma investigação do quê? Do sentido que aquelas palavras querem dar. Então, prestem atenção naquilo que vocês leem, leem com atenção, leem com concentração e façam investigação. Essa investigação, vou falar mais no momento em que estiver falando também da meditação. Mas já fica para vocês a leitura como uma investigação do sentido. O outro traço é uma alma disciplinada. Então, falando novamente para vocês a definição, né? A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Então, alma disciplinada requer uma abertura, uma docilidade daquele que quer aprender. Quando você estiver lendo, saiba que você está lendo para aprender alguma coisa. Alguém está te dizendo algo. Essa leitura, quer seja por palavras escritas, por palavras faladas, nós temos uma leitura de diversas formas, né? Então nós temos a leitura da realidade como um todo, essa realidade que se me apresenta, a realidade que Deus está revelando e que eu preciso ler. Então essa realidade muitas vezes não estará escrita em um livro, então eu preciso enxergar essa realidade. Eu tenho também a realidade trazida pela Sagrada Escritura, e aí está escrita mesmo, ali eu tenho palavras escritas, então eu preciso ler a Sagrada Escritura e, claro, os outros livros propriamente ditos. Então, eu preciso ler todos esses três livros, né? O livro da realidade, o sagrado livro, a Sagrada Escritura e os demais livros, eu preciso ler com uma alma disciplinada, quer dizer, uma alma de discípulo, uma alma de quem quer aprender de fato. E quem quer aprender de fato precisa estar aqui, presente naquele momento, com o livro, com a pessoa que ensina. Então, convido até você a fazer o esforço de permanecer concentrado aqui. Se o seu desejo é estar aqui agora e aprender sobre leitura e meditação, então esteja aqui, concentrado. Tente, por mais difícil que seja na rede social, por mais difícil que seja manter a concentração, tente se manter concentrado. Preste atenção. Faça leitura desta formação agora. Faça leitura das coisas que estão acontecendo aqui agora, na sua vida. A sua vida. Se você está aqui, é porque você quer passar esses minutos aprendendo algo. Então, concentre-se. Uma alma disciplinada, uma alma de quem quer aprender. Tente evitar outras distrações. Tente evitar ao máximo isso. Porque é o seu desejo estar aqui. Essa alma disciplinada. Então, quando você estiver diante de um livro, queira
o livro. Queira aquilo que o livro está te oferecendo. Claro, você vai investigar o sentido. Em alguns momentos pode ter algo que realmente não é verdade, não é bom, claro. Mas para ter essas respostas, para saber se algo ali é bom ou não, para seguir o conselho de São Paulo de observar todas as coisas e ficar com o que é bom, você precisa fazer uma investigação. E essa investigação precisa ser concentrada, precisa ser dedicada. Então, preste bastante atenção. Né? Esteja todo naquilo que você está fazendo. Né? Então, trago agora para vocês alguns vícios e algumas dificuldades que imagino que alguns aqui estejam vivendo ou já viveram em algum momento, mas perceba se isso acontece com você. Vou falar aqui de algumas dificuldades, e se essa dificuldade te atormenta, se você tem essa dificuldade, coloque aqui o seu comentário, ou se você quiser tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, fique à vontade também. Né? Aproveite este momento. Então, veja, alguns vícios e algumas dificuldades. Nós temos na leitura, e isso lá no Didascálico, de Hugo de São Vito também, ele nos fala de passos ou de virtudes na leitura. Né? Seriam 3. São 3. Quais sejam? Saber o que deve ler, em que ordem ler e saber como ler. Então, essas 3 são as primeiras 3 dificuldades que nós temos. Você sabe aquilo que você precisa ler para entender o assunto que você quer entender? Você se propõe a estudar um determinado assunto. A próxima pergunta, muitas vezes, que você tem é: e agora? Qual livro eu vou ler para entender este assunto? Então, nós muitas vezes não sabemos o que precisamos ler. Então, vamos dizer que eu já sei o que ler. Já sei o que ler. Tem aqui alguns livros, eu já sei o que eu preciso ler. A próxima pergunta seria: em que ordem eu devo ler? Eu tenho aqui 5 livros, 2, 3 livros. Qual a ordem que eu devo tomar para ler esses livros? Será que é uma ordem aleatória? Qualquer um vale? Ou será que tem uma ordem? Digo a vocês que sim, existe uma melhor ordem. Só que muitas vezes essa ordem ela não se apresenta de forma automática, de forma clara. Precisa de uma investigação também. E se muitas vezes você não sabe sozinho, é importante pedir ajuda. Né? O grupo de estudos sobre vida intelectual é também uma espécie de ajuda àqueles que querem cultivar a vida intelectual, percorrendo um caminho ordenado de leituras para justamente preencher o coração com determinados princípios e conselhos que já devem ser vividos de antemão, para depois avançar em outros. Né? Então, eu posso saber o que ler, posso até saber em que ordem ler, mas depois me vem a dificuldade de como eu leio. Como eu leio? Como eu aproveito a leitura? Como eu aproveito a leitura de um livro de romance? Como eu aproveito uma leitura ficcional? Como eu aproveito uma leitura técnica? Como eu aproveito uma leitura de concurso? Essa também é outra dificuldade. E para esses vários tipos de leitura, existem os vários métodos, os vários conselhos, as várias recomendações. Você pode ler um livro voltado para concurso, ou uma apostila, um texto voltado para concurso, de forma diferente daquele que está lendo um romance, que está lendo lá Crime e Castigo, por exemplo, né? Que está lendo a poesia. São ali finalidades, em alguma medida, diferentes, e às vezes, para melhor retenção, vai requerer
também outros métodos. Mas é importante saber lidar com esses vários tipos de textos com o melhor método, o método mais adequado e aquele que mais te ajuda, você individualmente. Então, não quer dizer que aquele método voltado para determinado texto vale para todos em qualquer situação. Não. Também você tem particularidades, você tem certas dificuldades e certas facilidades diante da leitura de um texto. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Então, não saber o que deve ser, as dificuldades, não saber o que ler, não saber em que ordem ler, não saber como ler, depois eu elenco mais uma. Você não entende aquele primeiro sentido que o texto traz. Lembra lá do significado de leitura? A leitura é uma investigação do sentido. Então, é também uma dificuldade nossa, por vários motivos, não entender o primeiro sentido que o texto me dá, que é o sentido praticamente literal do texto, ou seja, aquilo que o texto realmente quer dizer. Ele pode ainda ter vários outros sentidos, sentidos alegóricos, sentidos metafóricos, sentidos anagógicos, sentidos morais. Ele pode ter esses vários outros sentidos, mas aquele literal que é lendo o texto e seguindo estritamente o significado daquelas palavras e do conjunto daquelas palavras, muitas vezes nós não alcançamos. Um dos motivos para isso é um certo analfabetismo intelectual, um certo analfabetismo funcional, falta de vocabulário, um vocabulário escasso. Então, para essas várias dificuldades, como que eu venço? Como que eu venço a dificuldade de entendimento do sentido primeiro do texto, do sentido literal? Lendo com frequência. Estudando a gramática também, mas lendo com frequência. E nós brasileiros, de forma geral, temos pouco, nós nos habituamos pouco a ler livros. Nas nossas escolas, na nossa formação, veja lá você, quantos livros você precisou ler na escola. Quantos livros você se interessou a ler, né? No geral, são poucos livros. Muitos de nós procuramos leitura de forma pessoal, porque gosta ali, já tem uma inclinação para a leitura. Mas, no geral, não. No geral, não foi assim. Então, nós precisamos também fazer o esforço de ler. E quando eu digo ler muito ou ler mais, é no sentido de ler frequentemente, e não no sentido de ler muitos livros. Não no sentido de ler vários livros no ano, né? Não é isso. Vou chegar lá falando mais sobre isso. Mas é no sentido de ler frequentemente. Já adianto, coloque aqui, se você hoje está lendo um livro, qual o livro que você está lendo? Coloque aqui, comente aqui, qual livro você está lendo hoje? Quais livros vocês estão lendo? Cite o nome, né? Espero que cada um aqui esteja lendo ao menos um livro, né? Outra dificuldade também, não alcançar os sentidos mais profundos. Nós não alcançamos, muitas vezes, o sentido literal, o sentido primeiro, e também, muitas vezes, nós não alcançamos os sentidos mais profundos. O sentido moral, por exemplo. Nós lemos um texto e não conseguimos ali penetrar na camada moral, ou seja, o que aquele texto me diz para fazer, qual que é o conselho ou o princípio que aquele texto me dá para que eu faça bem as coisas e para que eu evite o mal, né? Então, muitas vezes nós não temos essa facilidade de alcançar esse sentido. Nós não temos essa facilidade. E, na verdade, nós temos uma dificuldade. Muitas pessoas que partilham comigo leem e falam, mas eu não consigo abstrair mais nada além do sentido literal. E isso, para nós, é uma dificuldade, e é a prática, pessoal. É a prática. A prática
a leitura também de outros livros que falam sobre aquele livro que eu estou lendo. Isso vai nos ajudar também. Então, tem várias formas de penetrar nos outros sentidos. Então, se você, por exemplo, quer ler sobre um livro, mas você não entende aquilo que o livro está querendo dizer no primeiro momento, ou não entende sobre várias e várias outras camadas de sentido daquele livro, você pode ler comentários daquele livro. É claro que a fonte primária, ela é sempre, né, redundantemente falando, é sempre a primária, ou seja, é a fonte mais fidedigna do real sentido daquele texto. Mas muitas vezes nós precisamos também ser humildes para reconhecer que no nosso estado atual de estudo, muitas vezes nós não vamos alcançar. E ter outros textos de comentários pode nos ajudar. Pode nos ajudar. Então, não é um problema em si ler comentários, não ir à fonte primária. Isso poderia se tornar um problema se passássemos a vida inteira só precisando de livros de comentário e nunca conseguíssemos alcançar mais camadas na fonte primária. Né? Se fosse algo mais crônico, assim, vamos dizer, de uma dificuldade crônica. Mas não, façamos os esforços necessários. Né? O pessoal aqui está colocando, o Giovanni está colocando Maquiavel Pedagogo, está lendo. A Carol está lendo Amor e Casamento. Também o Giovanni está lendo A Imitação de Cristo, Carlos, o Hobbit. Comente também um pouco sobre livros meditativos. Vou falar sobre eles agora, que eu vou tocar sobre meditação. Já já eu comento. Outra dificuldade. Nós podemos muitas vezes subestimar a dificuldade ou vício, né? Essa aqui encaixa mais como um vício, de subestimar textos aparentemente superficiais ou textos pequenos. Né? Um exemplo, no grupo de estudos, o primeiro texto foi o Opúsculo que ele tem 6 páginas. 6 páginas ainda com espaçamento muito grande entre os parágrafos e os subtítulos, né? Então daria ali condensando talvez 4 ou 5 páginas. Então, diante de um texto desse, podemos menosprezá-lo, podemos simplesmente falar assim, um texto pequeno desse não vale nem a pena ler. O que um texto desse vai me trazer? Porque nós imaginamos, no geral, que textos bons ou livros bons, livros profundos, são aqueles livros enormes, né? E por quê? Por quê? Não. Veja, uma frase, muitas vezes uma frase ou um parágrafo pode mudar muitas coisas em nossas vidas. E como o Giovanni aí falou sobre livros meditativos, dê um exemplo, Giovanni, só para talvez eu não entender errado aí o que você chama de livros meditativos. Mas, por exemplo, se você tem a Imitação de Cristo, se você tem um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, ali tem trechos pequenos, frases que são profundíssimos, né? que trazem uma riqueza enorme. E eu vou menosprezar, às vezes, uma frase ou um livro pequeno só pelo fato de ele ser pequeno? Sendo que o que ali estamos à procura é justamente de princípios e conselhos podem estar numa frase. Eu vou trazer ao final aqui da nossa formação um texto de Santo Efrem para vocês perceberem a riqueza que existe nos textos, sobretudo nos textos sagrados. Né? Mas não menospreze livros pequenos ou frases na sua leitura. Elas fazem parte de toda a comunicação. Né? É como se fôssemos aqui ter uma formação e eu falasse, olha, essa formação vai durar 15 minutos. Não, 15 minutos não dá para falar nada. Depende de como eu vou abordar o assunto em 15 minutos.
Né? Pode ser muito profundo, sim. Ou ao menos pode trazer tópicos ou assuntos que vale a pena ser meditados ao longo da semana. Então, conselho, não subestime livros pequenos, textos pequenos. Tá? Outro vício que nós podemos ter, que é subestimar textos que são lidos recorrentemente. Ou seja, textos que você lê sempre, você pode, às vezes, menosprezá-los, subestimá-los. Aí o exemplo mais claro e o principal exemplo é a Sagrada Escritura, que pode acontecer de subestimá-la, não deliberadamente, não com uma vontade mesmo de menosprezar a Sagrada Escritura. Não, nós podemos ter toda a reverência ali. Mas nós podemos subestimar ao ler a Sagrada Escritura de forma desatenta, desconcentrada, sem o mínimo de recolhimento, sem buscar meditar, sem buscar investigar. Então, é um risco nós fazermos a leitura da Sagrada Escritura, por exemplo, sem o mínimo ali de meditação, de investigação do sentido, de confronto com a nossa vida. Tá? Então, o conselho, não subestime aqueles textos que você lê todo dia. Não subestime textos que você recorrentemente volta a ler. Né? Outro vício que nós podemos cultivar na leitura é uma leitura apressada. Nós queremos ler com muita pressa, ler rapidamente. E eu quero ler com pressa muitas vezes só para ler o próximo livro. Aí eu começo o próximo livro, aí o que eu faço? Leio apressadamente, por quê? Porque eu quero começar o próximo. E eu vou nessa corrente aí de livros com uma leitura apressada que está me levando a lugar nenhum. Eu leio um livro leio correndo um livro só para ler o próximo livro. E, na verdade, não estamos fazendo, podemos não fazer com essa prática, com essa atitude, podemos não investigar os sentidos, não alcançar os sentidos mais profundos, e aí a nossa leitura, ela se esvai. Porque leitura sem alcançar o sentido, pessoal, não é leitura. Ler e decifrar apenas as palavras, ler, pronunciar as frases, isso não é leitura. Leitura é ler e entender o sentido que aquele texto me dá. Então, prestem atenção no texto, concentrem-se. Ah, mas eu queria muito ler o próximo. Bom, você pode querer ler muito o próximo livro da sua lista, mas a pergunta é, o quão você deseja ler este livro agora, deste momento? Porque se você não deseja ler esse livro agora, essa leitura apressada não vai te render bons frutos aí. É como se quiséssemos plantar uma árvore, a semente de uma árvore, e jogar muita água, jogar a mesma quantidade de água de um ano num dia só e querer que ela cresça rapidamente. Não, a árvore não vai crescer se você jogar ali uma piscina de água só porque aquele é o conteúdo equivalente a um ano de cultivo. Aquela planta, aquela árvore não vai crescer o equivalente a um ano, né? Mas ela vai crescer aos poucos. E na leitura é assim que acontece. Uma leitura que traz frutos verdadeiros, que nós conseguimos reter princípios e conselhos, é vivido assim, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Não é uma coincidência, pessoal, a igreja ter uma liturgia que vai degustando a Sagrada Escritura ao longo de 3 anos, ano A, ano B, ano C, aí volta ano A, ano B, ano C, e volta, e medita. A igreja sabe, ela sabe justamente que nós precisamos ver e rever, ver e rever. Outro vício que nós podemos ter aí,
que é ler muitos livros e justamente reter pouquíssimos aprendizados. Ler muitos livros, como eu já disse aqui, ler muitos, apenas com a finalidade de ler muito. Ou seja, eu leio 20 livros, 50 livros no ano. Por que eu leio 50 livros no ano? Porque é a média das pessoas que evoluem intelectualmente. Não é bem assim. Não é bem assim, pessoal. Primeiro, vai depender daquilo que você está lendo e depois vai depender de como você está lendo e se você está, de fato, retendo alguma coisa. Tá? Então, outra dificuldade que nós temos, né? O desânimo, ou desanimar e desistir diante das nossas dificuldades de leitura. Então, eu não consigo abstrair mais aprendizados, eu desanimo. Eu começo a ler um texto, não entendo, desanimo e desisto da leitura. Vou para a próxima. Ou seja, você não é obrigado, lógico, a continuar lendo um livro que você tem uma dificuldade enorme. Claro, você não é obrigado. Mas o que eu aconselho, o que eu recomendo, é, no mínimo, você saber a origem da sua dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Por que você tem aquela dificuldade? É uma dificuldade de vocabulário? Então, anote lá que você aprendeu com aquela dificuldade, no mínimo que você tem que melhorar o seu vocabulário. Todos nós precisamos melhorar o nosso vocabulário, mas às vezes nós nos esquecemos disso. Né? E alguns precisam disso ainda em uma medida maior. Né? Então, nós podemos desanimar. E não desanime. Não desanime. Enxergue essas contrariedades como oportunidades de crescimento, oportunidades de colocar em prática a perseverança, a coragem, a audácia, a fortaleza, né? De buscar, de tentar, de ser diligente. Não sejamos ali medíocres, no sentido de começo a ler a primeira página e desisto. Né? E é claro, busque ajuda, porque talvez isso não é só questão de vocabulário, é questão de ter escolhido um livro de forma esparsa, de forma aleatória, e de repente você se depara com um livro muito profundo, que tem ali talvez muita filosofia, muita densidade conceitual e muita densidade abstrata, e aí realmente vai ser muito difícil uma leitura, será muito difícil uma leitura dessa, requer ainda mais concentração, requer uma bagagem também cultural que na média nós não cultivamos muito ao longo da nossa vida e que precisamos também fazer isso agora, né? Mas o conselho é não desista. Procure ajuda no mínimo, pessoal. Não desista das leituras, dos seus estudos. Quando eu falo aqui leitura está inserida tanto na sua leitura de lazer, ali, ficcional, que seja, quanto na leitura que você emprega, investe nos seus estudos. Claro, né? Nos seus estudos. E, por último, para pegarmos o gancho aqui da meditação, um último vício ou uma dificuldade que nós temos ou uma coisa que nós não praticamos é a meditação. Nós não praticamos uma leitura meditada no geral. Dificilmente nós praticamos isso ao longo da nossa vida. Talvez agora, nos últimos tempos, de tanto crescer a vontade de estudar, isso venha mais à tona. Né? Quem aí já se deparou com o Opúsculo há algum tempo, isso também já não é mais nenhuma novidade, mas para muitos é. Ler e meditar é uma dupla. Né? A leitura e a meditação andam juntas. E aí, o que é meditação? Né? Vamos lá para o segundo tema, que na verdade é um tema só, que é leitura e meditação. Né? Vamos lá. Só ler aqui uma pergunta, acho que da Dani.
O Carlos perguntou se audiolivros são bons. São bons, Carlos. Audiolivros são bons, mas eles não podem assim, substituir a leitura escrita no todo. Ou seja, parei de ler livros escritos e agora só escuto audiobooks. Audiobooks tem a sua importância, te ajuda a memorizar, porque você ouve as palavras. Então, mas ele isolado, ou então você estudar somente por audiobooks, aí eu não recomendo, tá bom? Eu tô lendo praticamente só livros técnicos. A Dani tá dizendo aqui. Ultimamente, e isso afeta para que eu tenha mais dificuldade de chegar no sentido moral de outros livros também? Olha, Dani, só ler livros técnicos não em si te atrapalha a alcançar os valores morais. A questão aí, na verdade, é que pode estar faltando a prática dessa busca pelos valores morais. Aí, nesse sentido, você só lê livros técnicos, porque ali você não está procurando o sentido moral, né? Pode te deixar sem a prática, sem o método, sem o espírito de recolhimento para isso, né? Então, o que eu te aconselho, mesmo estudando muito livros técnicos, imagine pela faculdade ou por algum aperfeiçoamento profissional, que você tenha também uma leitura não técnica. Na verdade, você tem uma leitura tanto ficcional, um romance, uma poesia, quanto uma leitura meditativa, uma leitura espiritual. E aí tem vários, né? Tem vários livros para você fazer uma leitura espiritual. Quanto a isso, o que eu te aconselho se você tiver um diretor espiritual, se não tiver, quem sabe, procurar um diretor espiritual para que ele te aconselhe ali uma leitura espiritual, ou então buscar ajuda com pessoas mais experientes, pessoas que você realmente conhece e que podem te ajudar, podem te aconselhar, né, para uma leitura espiritual que vá ao encontro da sua vida, né? Também não é só uma leitura aleatória, né? O bom do audiolivro, para mim, diz o Giovanni aí, é ler em outra língua e ouvir o áudio. Também tem essa vantagem, né? Principalmente aí livros em inglês, que você vai lendo o texto e ouvindo o áudio, né? Então, o audiobook associado a aquilo que está escrito também é uma boa prática, né? O que eu digo é assim, não podemos fazer dessas técnicas ou desses métodos um salvador da pátria, né? Aquilo, agora vai resolver tudo. Não. Nós precisamos também ter esses vários níveis de leitura e ter uma boa leitura que seja só escrita, né? Que seja só uma leitura a partir de um texto escrito. Muito bem. Quem tiver mais perguntas pode ir colocando. Então, o que é meditação, pessoal? Trago aqui, vejam só. Catecismo nos diz o que é meditação. Então, lá no parágrafo 2705, fala assim: a meditação é, sobretudo, uma procura. Veja, a meditação ser uma procura significa, que existe algo que nós não possuímos. Então, a meditação vai ser justamente um movimento. Meditar é aquele movimento que vai me fazer alcançar aquilo que hoje eu não possuo. E no sentido da leitura de uma vida intelectual ou de uma vida espiritual, é a ignorância, pessoal. A obscuridade. Hoje eu tenho a ignorância e não tenho aquela verdade que eu preciso. Aquela verdade que eu preciso, aquela verdade moral, aquela verdade conceitual, aquela verdade principiológica. Como eu não tenho essa verdade, a meditação vai ser aquele movimento de procura por essa verdade. Então, um outro conceito de meditação é me levar da obscuridade à claridade, da obscuridade da ignorância à claridade da verdade.
Isso é a meditação. É uma busca. É uma busca, uma procura por aquilo que está escondido. E a meditação me fará alcançar aquelas coisas mais escondidas. E como que eu medito? Bom, uma procura, muitas vezes, é um movimento realizado por meio de perguntas. Então nós precisamos fazer determinadas perguntas ao texto. Uma meditação pode ser conduzida por meio de perguntas. Por exemplo, quando você faz um exame de consciência é uma espécie de meditação. Porque os seus atos estão lá dentro, né? Estão lá dentro. E às vezes quando eu te pergunto, quando, né, você vai confessar, e às vezes você pensa assim, será que eu pequei? Eu pequei? Aí vem um branco, né? Vem um branco, nossa. Não sei se eu pequei, mas se eu te faço uma pergunta aqui, outra ali, perguntas concretas, de atitudes concretas, aí você se lembra. Porque está lá, mas está dentro de você, mas está obscurecido. E aquela pergunta faz com que a verdade interior venha à tona. Então, faça perguntas, né? Também, depois eu vou dar exemplos aqui de perguntas, tá? Ao final eu vou dar exemplos de perguntas aqui que podem... Mínimas perguntas, tá bom? Que podem ser feitas numa meditação de um texto. Então, aqui no parágrafo 27 e 23, o catecismo também nos diz assim: a meditação é uma busca, uma procura, uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do assunto meditado, confrontado com a realidade de nossa vida. Então, a meditação, ela envolve o seu pensamento, a sua emoção, o seu desejo. Quanto mais você deseja, você mais procura. Se você deseja, imagine, se você deseja muito algo, você vai empenhar-se, você vai colocar ali suas forças. Então a meditação também requer isso de nós. Essa busca, essa força. De fazer as perguntas e de muitas vezes a primeira pergunta não trazer toda a resposta e eu vou para a segunda pergunta, vou para a terceira, vou para a quarta. Né? Mas é importante não desistir. E ainda também no 2706, no parágrafo 2706 do Catecismo, nos diz assim: meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando consigo mesmo. Então vejam que a meditação ela precisa olhar para a sua realidade. Uma meditação, sobretudo aquela meditação moral, ela precisa te confrontar com a tua realidade. Então, o que este texto diz de mim? O que este texto está dizendo para mim agora? Sobretudo quando você estiver fazendo uma leitura espiritual, não é apenas para você colher ali várias frases bonitas e belas e ficar contemplando a beleza. Esse é o primeiro passo. Depois é falar assim, como que isso aqui se encaixa na minha vida? E educadores, professores e pais que estiverem aqui ouvindo, nós já precisamos acostumar os nossos alunos e os nossos filhos a fazer isso desde cedo, meditar desde cedo. Ter paciência com os filhos e com os estudantes para ensiná-los desde cedo a meditar. Isso aqui é prática. Isso aqui tem leitura e meditação, é prática. Para virar hábito, para virar uma virtude, precisa praticar ali diuturnamente. Tá? Então, veja, qual que é o conselho, alguns conselhos que eu dou para fecharmos aqui, né? Evite leituras soltas, evite leituras esparsas, evite leituras aleatórias. Tá? Então, busque manter-se ali focado, escolha, ou então faça um discernimento dos assuntos que você deseja estudar, que você precisa estudar,
E num passo seguinte, aí sim você busque as leituras necessárias. Se não souber fazer sozinho, procure ajuda. Né? Tem uma frase do Sertilanges que é a seguinte: deve-se ler inteligentemente, não apaixonadamente. Ou seja, ler apaixonadamente é ler, é escolher as leituras ao impulso, diante do impulso. Né? Ah, eu quero ler esse livro. Ah, então, será que esse livro é o momento apropriado para ler esse livro? Né? Será que não deveria ser outro? Né? E isso, pessoal, vai nos ajudar, porque em determinados momentos da nossa vida nós precisamos ali de certas virtudes, e eu preciso fazer a leitura da minha vida para saber, nossa, hoje eu preciso muito de uma virtude. Hoje eu preciso da virtude tal, então qual será um livro que vai me ajudar mais a alcançar, a obter essa virtude? Porque nós vamos lendo de forma aleatória, e aí, quando eu confronto com a minha vida, eu falo, puxa, né, tá deslocado, tá um pouco deslocado. Até as abstrações vão ser mais difíceis de fazer, porque o confronto com a vida não traz coisas concretas muitas vezes. Então, se escolhermos ali, pautado em coisas concretas da vida, em necessidades concretas da nossa vida, isso já olharmos para nossas necessidades já é um grande critério para a escolha daquilo que nós necessitamos ler. E claro, estudos, eu quero estudar sobre teologia do corpo, eu quero estudar sobre antropologia, eu quero estudar sobre moral, quero estudar filosofia. Isso tudo vai apontar alguma direção, mas precisa também olhar esses assuntos na própria realidade, né, na realidade pessoal. Né? Então, indicações de livros de forma aleatória, pessoal, vale até uma certa medida, tá? Vale até uma certa medida. Vale para dar já um cenário possível, mas agora, na hora de ordenar e escolher a primeira, a segunda leitura, a terceira, ou um conjunto de leitura, isso aí precisa ser mais individualizado. Tá? Então, nós precisamos ler de forma inteligente, não ceder às nossas paixões, mas planejar. Ler pouco, mas ler profundamente. Né? Ler pouco, mais profundamente. Então, nós podemos ler bastante, mas bastante no sentido de frequência. Eu gosto de falar, leia muito, mas muito quer dizer ler frequentemente. Então, o melhor advérbio aí é frequentemente. Tá? Ler frequentemente. E ler profundamente. E como que nós lemos profundamente? Meditando. Então, deixo aqui para vocês pelo menos quatro perguntas a serem feitas na meditação. O que este texto ensina? O que este texto aqui me ensina? Qual que é o princípio que eu tiro desse texto? Depois, o que este texto diz de mim? Como que eu vejo a minha realidade aqui a partir do texto? Como que esse texto aqui toca a minha realidade? A terceira, o que este texto diz para mim, ou seja, qual que é o conselho que ele me dá? O que este texto está falando para que eu faça agora? O que este texto está falando para que eu faça ou para que eu evite? E por último, a quarta pergunta, para conduzir aí uma mínima meditação, seria o que este texto diz da minha relação com Deus? Como que eu me uno a Deus mais a partir deste texto que eu estou lendo? Como eu me uno mais, como eu me aproximo mais de Deus a partir deste texto? Como que eu vivo melhor a minha fé a partir deste texto? São perguntas que às vezes você não terá a resposta de pronto, mas a meditação é uma procura. Então procure enquanto você ainda não encontrar. Né? Não desista. Se meditação é procura, pessoal, procure até encontrar. Procure até encontrar. Né? E, por fim, quero ler aqui um texto de Santo Efrem, que fala a palavra de Deus, fonte inexaurível de vida. Podemos remeter esse texto, é claro que ali ele fala da Sagrada Escritura, mas podemos também, em alguma medida, tocar outros textos com os mesmos conselhos. Né?
ele diz assim, abre aspas, o Senhor coloriu com muitos tons sua palavra. Assim, quem quiser conhecê-la, pode nela contemplar aquilo que lhe agrada. Nela, na palavra, escondeu inúmeros tesouros, para que nele se enriqueçam todos os que a eles se aplicarem. Ou seja, nos apliquemos à palavra de Deus, nos apliquemos às palavras, aos livros, né? Se, portanto, alguém alcançar uma parcela desse tesouro, não pense que este seja o único conteúdo desta palavra, mas considere que encontrou apenas uma porção do muito nela contido. Ou seja, aqui o conselho de Santo Efrem é: a palavra de Deus é inesgotável. Então nós sempre podemos aurir mais tesouros dela. Ao mesmo tempo, os livros que nós lemos, muitos livros, eles podem ser lidos várias e várias vezes, porque nós vamos colher ali vários e vários conselhos em várias e várias camadas. Um livro que eu leio hoje, ano que vem, quando eu voltar e fizer uma outra leitura, eu vou aprender mais coisas, porque a minha bagagem ali cultural, espiritual, intelectual avançou. Né? Então eu vou entender mais profundamente. Então, não subestime uma segunda, uma terceira leitura. Né? Por fim, a menção dele: se por fraqueza tua em uma hora não consegues entender, em outras horas, se perseverares, poderás recebê-lo. Não te esforces com maligna intenção por beber de um só trago aquilo que não pode ser tomado de uma vez. Não desistas por indolência de tomá-lo aos poucos. Então, leia pouco, mas leia profundamente. Leia frequentemente. Tá bom? São os conselhos que eu dou. Sobre aquilo que o Giovanni falou sobre as leituras meditativas, as leituras meditativas são essas leituras que me ajudam, primeiro, põe luz, porque elas meditam em cima de alguns trechos, alguns versículos, por exemplo, e elas vão meditando aquele versículo, vão esclarecendo aquele versículo, vão esclarecendo as várias e várias camadas de entendimento daquele versículo. Então, nós podemos sim fazer uso de leituras meditativas, de comentários, né, de homilias de grandes santos, né, as homilias do padre de São José Maria Escrivá, eu recomendo bastante, né, outros textos também, a Catena Áurea, enfim, tem vários livros de meditação, né, a Imitação de Cristo, enfim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mas mais uma vez, pessoal, quem tiver interesse por participar do grupo de estudos, em junho eu vou começar comentários de um outro texto sobre vida intelectual também, sobre vida de estudos, sobre vida intelectual e vida espiritual unidas, né, como uma coisa só. Em junho eu vou começar comentários a esse novo texto. Quem tiver interesse de participar deste grupo de estudos, pode me mandar o e-mail, o seu e-mail no direct, ou pode me contactar no direct, que eu dou maiores esclarecimentos e passo também o link do grupo. Novamente, é um grupo fechado, onde eu dou formações fechadas, comentando aí alguns trechos, né? Comentando de forma mais profunda alguns trechos. Essa formação, por exemplo, nasce justamente desse grupo de estudos. E aqui eu peguei lá a palavra meditação, leitura e meditação, e aqui trouxe para vocês entendimentos de leitura, entendimento de meditação. Fiz exatamente aqui agora uma breve meditação do que é leitura, do que é meditação. Trouxe às claras para vocês alguns exemplos de vícios ou de dificuldades que nós temos diante da leitura e diante da meditação. Então, a própria formação é um exemplo de leitura e meditação. O que eu convido a vocês é justamente fazer esse exercício de não ler sem meditar. Cada leitura vai merecer aí uma profundidade de meditação, mas não deixe de fazer uma leitura meditada. Não deixe de meditar as suas leituras. Né?
Por fim aí, a Ramone colocou um comentário, esse discernimento de escolha aí é que complica, né? Isso, um discernimento da escolha dos livros a serem lidos é complicado mesmo, num primeiro momento. Depois as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis. Mas é por isso que uma boa mentoria pode ajudar. Seja uma mentoria mais genérica ou uma mentoria específica. No seu caso, Ramone, você pode contar comigo, né? Todos vocês, de certa forma, podem contar comigo. A Ramone que é uma mentoranda, particularmente. O Instagram aqui está me dando 10 segundos. Desejo a vocês uma abençoada noite e uma ótima semana, pessoal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um abraço.